Fala pessoal, entre as variações possíveis de exercícios de multiplicador de Lagrange, um deles consiste em trabalhar a intersecção formada entre algumas superfícies, no nosso caso aqui são duas, e pegar essa intersecção e calcular, por exemplo, a distância mínima entre essa intersecção até um dado ponto, por exemplo, a origem, que será o nosso caso aqui. Então vamos resolver o seguinte exercício. Então está aqui. Encontre o ponto pertencente à intersecção dos planos x mais 2y mais z igual a 1 e menos 3x menos y mais 2z igual a 4 mais próximo da origem. Nós sabemos que a distância entre dois pontos ela é dada pela seguinte equação. Distância em função de x, y e z ela é igual à raiz da diferença das coordenadas desses pontos. Então, x menos x0 ao quadrado y menos y0 ao quadrado, z menos z0 ao quadrado. Como o nosso ponto é a origem, então o P, que é o ponto x0, y0, z0, ele é o próprio ponto 0, 0, 0. Isso torna a nossa equação um pouco mais simples. Então nós temos aqui a raiz de x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Porém, nós sabemos que para calcular uma distância mínima, é muito mais conveniente utilizar a equação da distância ao quadrado, já que minimizar a distância ou a distância ao quadrado, no final vai dar na mesma. Então vamos montar uma segunda equação, o nosso f de x, y, z, que é igual ao quadrado dessa função d, ou seja, é esse cara aqui ao quadrado. Quando nós elevamos essa equação ao quadrado, nós temos como resultado x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Essa é a equação, é a função que nós queremos minimizar. Nós temos aqui também as nossas duas restrições. Quais duas restrições? As equações dessas superfícies, no caso desses dois planos. Então nós temos que o g de x, y, z, ele é igual a x mais 2y mais z, que é igual a 1. Essa é a restrição número 1. E a segunda restrição é essa aqui. h de x, y, z, que é igual a menos 3x menos y mais 2z, que é igual a 4. Nós temos aqui então as três equações que nós precisamos para resolver esse problema, que é a função f, a função que nós queremos minimizar, e as duas restrições g e h. G está aqui e h está aqui. Precisamos calcular o gradiente dessas funções. O gradiente ele é formado pelas derivadas parciais com relação a x, y e z. Gradiente de f, x, y, z, ele é dado pela derivada parcial com relação a x. A derivada parcial com relação a x, esse termo é constante, esse é constante, eles somem, então a derivada vai ficar 2x. Para y, bem parecido, 2y, só esse termo que interessa. E para z, também bem parecido. O gradiente de g, x, y, z, um pouco mais tranquilo. Derivada parcial desse cara aqui, com relação a x, esse termo é constante, esse é constante, vai restar somente 1. Derivada parcial com relação a y, só interessa esse termo aqui, que é 2. Derivada parcial com relação a z, 1 também. Bem parecido aqui para o h, de x, y, z. Derivada com relação a x e a y a z vão ficar, respectivamente, iguais a menos 3, menos 1 e a 2. Então nós temos aqui o nosso sistema praticamente pronto. Nós sabemos que o gradiente de f, x, y, z, ele deve ser igual a lambda vezes o gradiente de g, x, y, z, mais 1000 gradiente de h, x, y, z. Nós sabemos também que as duas restrições devem ser inseridas no nosso sistema. Então nós temos x mais 2y mais z igual a 1 e também
menos 3x menos y mais 2z igual a 4, também no nosso sistema. Nós vamos igualar as coordenadas i com as coordenadas i dos outros vetores. No caso, a coordenada i de f com a coordenada i de g vezes lambda e coordenada i de h vezes o μ. Como que vai ficar isso aqui? Então nós temos 2x, 2y, 2z, tudo isso é igual a lambda vezes 1, 2, 1, mais μ, menos 3, menos 1 e 2. Restrições: x mais 2y mais z igual a 1, menos 3x menos y mais 2z igual a 4. Essa equação nós quebramos em outras 3. O que vai aparecer aqui? 2x é igual a lambda menos 3.000. O que quer dizer isso? A coordenada i desse vetor é igual à coordenada i desse aqui, multiplicado por lambda, mais a coordenada i desse vetor multiplicada por 1.000. No caso, menos 3.000, lambda e 2x aqui do lado esquerdo. Então nós temos sempre essa multiplicação. Para os outros termos é a mesma coisa. 2y é igual a 2 lambda, no caso agora o lambda está sendo multiplicado por 2, menos 1.000, 2z é igual a lambda mais 2.000. As duas restrições seguem aqui no sistema. Então nós temos essas 3 equações, mais as outras duas, x mais 2y mais z, que é igual a 1, e menos 3x menos y mais 2z, que é igual a 4. Então está aqui nosso sistema um pouquinho longo aí de ser resolvido. Como que nós resolvemos esse sistema? Nós podemos isolar o x nessa primeira equação, o y nessa e o z nessa, todos eles em função de lambda e μ. No caso, utilizando a equação número 1, nós sabemos que 2x é igual a lambda menos 3.000, ou seja, o x é igual a lambda sobre 2 menos 3 sobre 2 vezes 1.000. Essa é a primeira equação. O x está isolado aqui. Fazendo o mesmo com o y e com o z, você vai descobrir que o y ele é igual a lambda menos 1.000 sobre 2 e o z ele é igual a lambda sobre 2 mais 1.000. Por que compensou fazer isolar as variáveis aqui, fazer essa troca? Para a gente poder jogar o x, y, z, essas 3 equações, nas equações número 4 e 5 do sistema. Ou seja, nós podemos pegar essas duas últimas aqui, x mais 2y mais z igual a 1, menos 3x menos y mais 2z igual a 4, e substituir x, y, z pelas variáveis aqui lambda e μ. No caso, para as 3 incógnitas, tanto x quanto y quanto z. Então nós temos lambda sobre 2 menos 3 meios μ, mais 2 vezes o y, lambda menos 1.000 sobre 2, mais z, lambda sobre 2 mais 1.000, é igual a 1. Nós temos também que menos 3 vezes x, lambda sobre 2, menos 3 sobre 2.000, menos lambda menos 1.000 sobre 2, mais 2 vezes z, lambda sobre 2 mais 1.000, é igual a 4. Resolvendo esse sistema, você terá simplificando esse sistema, você terá 2 equações e 2 incógnitas. Será possível encontrar os valores de μ e de lambda. E esses valores serão lambda igual a 52 sobre 75. Então, os cálculos aí um pouco chatos, né? μ igual a 18 sobre 25. Esses são os valores encontrados aí no sistema. Dados esses valores, substituindo-os aqui nessas 3 equações,
XYZ, nós temos que o x ele vale menos 11 sobre 15, o y ele vale 1/3 e o z ele vale 16 sobre 15. Então nós temos todas as incógnitas aqui do problema. Lambda 1000 e XYZ. Na verdade, só o XYZ são os que nos interessam. Tendo XYZ, já podemos calcular a distância entre esse ponto, que é o ponto P1, menos 11 sobre 15, 1/3, 16 sobre 15, e a origem. Então a distância ela é dada por d de XYZ. No caso, XYZ valem menos 11 sobre 15, 1/3 e 16 sobre 15. Nós temos que essa distância é igual a raiz desses termos aqui, todos ao quadrado, mais 1/3 ao quadrado, mais 16 sobre 15 ao quadrado. Tudo isso é igual a raiz de 402 sobre 15. Cálculos bem chatos aqui nesse exercício. E é isso aí, tá aí um exercício bem desafiador de multiplicadores de Lagrange, com algumas contas bem chatas, com uma álgebra bem complicadinha, mas espero que você tenha entendido todos os passos aí dessa resolução. É isso aí, um abraço.